Olha, uma coisa que a gente vai focalizar agora na nossa primeira página foi um assunto que rendeu muito a semana passada, todo mundo comentando sobre Marina Rui Barbosa, e não era nem sobre a novela, qual vai ser o desfecho da Luz, a personagem dela em O Sétimo Guardião, que termina agora dia 18. Era aquela história, tá grávida, não está grávida, tinha as carinhas na mensagem para o marido, por que as carinhas existiam, e foi aquele tumulto todo, né? E ela ficou sendo muito comentada por conta disso, e acabou, na sua agenda de trabalho, fazendo uma escala em São Paulo. Ela estava no Free Festival aqui em São Paulo, o encontro de empoderamento feminino, de se falar da condição da mulher no mundo, onde a gente avançou até agora, onde é que a gente andou para trás, porque isso realmente aconteceu. E ela foi respondendo muitas coisas da própria experiência dela como mulher, né? Apesar de muito jovem, ter só 23 anos, 22 para 23 anos, mas claro, como mulher a gente já começa a sentir os efeitos do mundo desde pequena. E ela tinha muita coisa para falar em relação a isso. Depois da palestra, depois do encontro, a Marina conversou com a imprensa, não fugiu da imprensa, respondeu todas as perguntas, tinha muita gente querendo falar com ela. Ela está bem despojada, calça, camiseta, à vontade, um rabo de cavalo, nada da sofisticação dos ensaios de moda ou fotos mais produzidas para entrevistas das revistas, jornais, como costuma acontecer, não. Carinha praticamente limpa, make básica, né? Uma calça simples, uma camiseta bem confortável, e lá foi a Marina Rui Barbosa realmente. Agora, no encontro com a imprensa, aí claro que todos os assuntos, até os mais espinhosos, foram perguntados, porque esse é o papel dos jornalistas, e ela chegou a falar sobre a história, né? Que ela tinha inclusive dado uma entrevista à revista Marie Claire, de todo o barraco que aconteceu em O Sétimo Guardião, da história dela ter sido envolvida nesse rumoroso caso de separação do Zé Loreto e da Débora Nascimento, que agora já estão juntos, foram vistos até de mãos dadas, estão assumindo a reconciliação aos poucos aí. E ela fala também sobre o assunto da gravidez, e fala mais, porque ninguém quis deixar passar batido, se ela voltou ou não a ter amizade com a Giovanna Eubank, a mulher do Bruno Galhaço, que é o protagonista da novela e que teria sido o pivô dessa coisa toda, dessa fofocaiada toda ter vindo à tona. E ela dá uma resposta, inclusive, para o nosso repórter, não sei se era o Bruno ou se era a Cíntia que estava lá com ela. Quem que conversou com ela? Foi o Bruno Tálamo, vocês estão vendo aí, inclusive, né? A Marina Rui Barbosa conversando com o Bruno Tálamo, e ele também perguntou a esse respeito. Isso já tinha sido perguntado na palestra. Na palestra, ela deu uma resposta geral, ela preferiu não encaixar nomes, preferiu não mencionar o nome da Giovanna Eubank, madrinha de casamento dela, mas de repente foi envolvida nessa história toda, que era contra a Marina, e que ela pagou um preço muito alto por isso, sem ter nada a ver com essa separação, com traição, com coisa nenhuma, como ela já deixou bem claro. E aí realmente ela falou que a vida vai além das redes sociais. Essa foi a resposta lá durante a palestra, dizendo que o que é real na vida dela é a profissão dela, então é nisso que ela foca, e caiu fora dessa história de voltei à amizade, não voltei, tínhamos brigado, não tínhamos brigado. Ela preferiu não tocar nesse assunto e deu uma resposta mais geral, e mostrando que a vida dela ela resolve em outra dimensão, que não em outro plano, né? Que não as redes sociais. Então, se fez, se não fez, como é que está o relacionamento, e isso ela deixou claro de uma maneira muito polida, muito educada, que isso é uma coisa dela, da vida pessoal, e que ela foca na realidade da vida profissional dela, que é isso que ela tinha para estar falando. Mas não sei o que ela possa ter respondido para o nosso repórter, para o Bruno Tálamo. Ela estava tranquila, estava na boa, falou da história da gravidez com todas as letras, não disse nada diferente do que a gente já tinha adiantado aqui a semana passada, direto do Rio de Janeiro. O Alessandro Lobianco diz com todas as letras, ela não está grávida. As carinhas foram só porque ela brinca muito com o marido, com o Xande Negrão, de que quando eles ficarem grávidos, ela gostaria de ter gêmeos, né? É um sonho
sonho da Marina ter gêmeos realmente. Foi só por isso, mas a gravidez também, ela é tranquila, muito tranquila em desmentir. Vem as férias por aí realmente, durante esse período que vai... Olha, se somar tudo, que é uma licença aqui, outra coisa ali, quase 2 anos a gente pode ficar sem ver a Marina Rui Barbosa, pelo menos em novela. Pode ser que ela faça uma minissérie, pode ser que ela faça algum especial, pode ser que ela participe de algum programa, mas novela mesmo, ela vai ter um bom descanso de imagem, porque ela andou emendando uma coisa atrás da outra. Então, tá aí, vocês estão vendo as imagens desse encontro aqui em São Paulo, muito solícita com as fãs, não teve ataque de estrelismo, nunca foi mesmo do jeito da Marina Rui Barbosa de ser, e correu tudo bem tranquilo, inclusive na conversa com a imprensa, onde ela não fugiu aí de nenhuma pergunta, deu todas as respostas, inclusive aqui para o nosso programa, através do nosso repórter, do Bruno Tálamo, como vocês estão vendo aí. Então a gente vai ver o que ela falou, depois nós vamos conversar com os nossos colunistas que já estão aqui, o Vladimir Alves, o Thiago Rocha e o Felipe Campos, de prontidão com os seus bafões também. E tem muita informação e desdobramento de acontecimentos com o Alessandro Lobianco, direto do Rio de Janeiro, daqui a pouquinho lá do Carioca, do A Tarde é Sua. Vamos primeiro ver essa reportagem com a Marina Rui Barbosa, tá? Nós vamos assistir junto com vocês, porque eu também não vi ainda. Vamos lá. Marina Rui Barbosa marcou presença em um fórum de discussão sobre o empoderamento feminino aqui em São Paulo. E é claro que o A Tarde é Sua conversou com a Marina Rui Barbosa, que, entre outros assuntos, falou a respeito da reaproximação dela com a Giovanna Eubank. E durante a entrevista, a Marina também fala sobre uma suposta gravidez que os internautas aí repercutiram bastante nas redes sociais nesse último final de semana. Fala aí, Marina. Agora, mudando um pouquinho de assunto, Marina, nada como um dia após o outro, nada como o tempo, né, para curar todas as mágoas do passado. Tô falando isso, você deve imaginar o porquê. Bombou aí na internet que você e a Giovanna estariam se reconciliando, se reaproximando. Queria que você comentasse a respeito disso, se é verdade essa informação, se não é. Olha, eu nunca briguei com ninguém. Nunca briguei com ninguém, nunca quis isso pra minha vida, não é isso que eu procuro. E esse não é o meu lema, nunca, assim. Então, acho que não tem nenhum motivo para que não esteja tudo em paz, sempre. Eu acho que é a melhor forma de se viver e de conduzir a vida. Vocês voltaram a conversar normalmente, pelo menos é isso que a assessoria até da própria Giovanna emitiu uma nota divulgando, que vocês estão mesmo se reaproximando. Sim, nos encontramos e acho que foi importante, foi muito bom. Infelizmente faz parte de um game, né, de rede social, de mídia e de tudo, mas que não é uma coisa que faz bem para ninguém, né, não faz bem para ninguém. Então eu realmente não quero porque eu sei que não faz bem para mim, eu não me sinto bem com isso e também eu sei, porque eu sinto, já senti na pele, eu sei que não faz bem para as outras pessoas passarem por qualquer coisa e ficar de picuinha, de qualquer coisinha. Então eu realmente não quero. Agora, Marina, que história é essa que você teria tido um surto, né, durante os bastidores de um sétimo guardião? Passou mal, teve que ser socorrida pelos médicos ali no set. E por isso que os fãs, os internautas até relacionaram o emoji com o seu mal súbito. Tá grávida por conta disso. O pessoal não perdoa qualquer vacilada. Pois é, já falaram inclusive que eu tô grávida. As coisas correm muito, tudo corre muito rápido e muitas vezes distorcido e quem conta um conto aumenta um ponto, né? Sim, passei mal, sim. Tive uma queda de pressão, me senti um pouco mal. Vim de alguns meses realmente de muita ansiedade, de muita coisa acontecendo. Tenho 23 anos, não tenho repertório de vida para lidar ainda com certas coisas, mas a gente vai aprendendo, a gente vai entendendo, a gente vai entendendo os movimentos e o que vai acontecendo. Então, acho que é normal também que em algum momento, enfim, calor, cidade cenográfica, baixou a pressão realmente, muita ansiedade, últimos capítulos, final de novela, uma novela emendada na outra. Então, é isso.
Agora um detalhe curioso, Sônia Abrão, durante o debate sobre o empoderamento feminino aqui em São Paulo, enquanto a Marina Rui Barbosa se apresentava ao lado de outras convidadas, aconteceu um fato muito estranho. Um suspeito foi retirado pelos seguranças aqui do local. Ele caminhava de um lado para o outro, observando a Marina Rui Barbosa de uma maneira fissurada. E aí os seguranças aqui do evento decidiram colocá-lo para fora. Temeram, né, que ele pudesse cometer algum tipo de atentado contra a atriz Marina Rui Barbosa. E fica aqui o registro do A Tarde é Sua. Eu encerro nossa matéria por aqui. Bruno Tálamo, A Tarde é Sua. Aí, obrigada ao Bruno Tálamo, obrigada à Marina, né? Tão simpática, respondendo aí todas as perguntas, esclarecendo duas coisas que para o público são fundamentais para poder entender praticamente o desfecho dessa história que, nossa, jogou o Sétimo Guardião, se já não vinha bem, aí descambou de vez e a gente está aí só esperando encerrar realmente. Como ela diz, final de novela, uma novela que foi torta, uma novela onde ela sofreu muito, né, profissionalmente, pessoalmente, em função desse rolo todo da separação do Zé Loreto e da Débora Nascimento, e não foi fácil, e ainda esse final, que é pauleira mesmo, é muito complicado, então é natural que ela ainda num processo bastante estressante tenha tido mais uma vez uma queda de pressão, porque vocês se lembram que lá no auge da confusão, ela também desmaiou, ela também passou mal, ela teve crise de pânico nas gravações, pouco antes de gravar a cena do beijo com o Zé Loreto, né, que ia ser um momento de total confronto realmente, mas depois acabou conseguindo fazer aí tudo que precisava ser feito. O Agnaldo Silva, ele em Portugal, acabou de escrever a novela. Ele mesmo não aguentava mais, porque ele fez questão de dizer assim, eu coloquei a palavra fim. Eu acho que nem ele acredita nesse tipo de coisa. E saiu para jantar, né, com um bom vinho, como ele sempre gosta, lá em Lisboa. E depois ele disse que ele ia jantar e ia dormir 48 horas seguidas. Só que ele não conseguiu ver só o que é o estresse, né? Todo o elenco, ainda mais a Marina, ela foi quem mais sofreu com essa história. E o autor também, porque ele teve que fazer, né, 1000 contorcionismos aí, vamos dizer assim, para poder dar conta da história. E no meio da noite ele acordou esquecendo que ele tinha esquecido de dar um final para o Nicolau, o personagem do Marcelo Serrado. Então ele acordou de madrugada, voltou para o computador para poder dar um final para o único personagem que ele tinha esquecido de criar um desfecho. Quer dizer, foi muito estressante para todo mundo. E para o público não valeu a pena, porque a novela realmente ficou muito chata, ela se perdeu completamente. Vai acabar, graças a Deus, e ponto final, né? Vladimir Alves, boa tarde. Boa tarde, Sônia Abrão. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, O que você achou da entrevista da Marina? Muito bacana, eu só vi pontos positivos aí nessa entrevista. A Marina sempre muito solícita, Sim, né? educada, Ela sempre né? atende muito bem a imprensa, tá madura, tá educada, porque a gente às vezes vê entrevistas de alguns famosos, eles saem andando, você tem que ir junto. Ela não, ela chegou, parou e o principal, falou sobre vida pessoal, o que geralmente os artistas conversam. Exatamente. Ela poderia ter falado, olha, eu vim aqui só para falar do evento, só sobre empoderamento. No mundo, E ela fez questão. Mas assim, a gente também tem que tomar cuidado, porque às vezes notícias publicadas irresponsavelmente causam ansiedade, transtorno de pânico, essa crise de pânico que ela teve, que pode se transformar numa síndrome e ela tem que lutar contra isso a vida inteira. É verdade então mesmo, a gente né? tem que tomar um pouco de cuidado Olha, de repórter, no que vai falar por aí, porque acaba machucando alguém por conta de uma notícia que não tem até então fundamento. Por outro lado, a Fabiola, inclusive o aniversário da Fabiola hoje. Parabéns, Fabiola! Beijo. Fabiola. A Fabiola disse o seguinte, Beijão, que essa meu amor. aproximação por parte da Giovanna Eubank serviu mais como para limpar a barra dela. É verdade. Eu espero de coração que não seja. Que Mas seja. Mas assim, eu espero de coração que seja por amizade e consideração a Marina Rui Barbosa. né? Porque é uma menina exemplar. A história, o filme da Giovanna ficou bem queimado. Ficou bem queimado. Bem queimado mesmo. Tanto que ela faz 1000 coisas, posta 1000 coisas diferentes, está agitando e ela não consegue a repercussão que ela tinha antes. Então Perde a coisa contrato, não perde ficou trabalho. boa. Tá bom, beijão, Exatamente. Filme Tá. queimado. Perde fãs. Então, legal que ela comece a esse
recuperar disso tudo, como a Marina falou, não interessa para ninguém ficar mal ainda por conta disso, né? Vai passar e que as pessoas saiam dessa experiência, a triste experiência, bem mais maduras, porque o Thiago Rocha está achando a Marina mais madura ainda. Bate com aquilo que o próprio marido dela, o Xande Negão, falou na internet. Minha menina virou mulher. A gente sente mesmo uma diferença, né? Não tem muita diferença. Ela falou dos 23 anos, são só 23 anos, algumas coisas eu não sei. Mas você vê uma Marina firme, sim, uma Marina transparente, né? diferente daquele jeito angelical. Não sei se vocês vão conseguir compreender o que eu quero falar. Sim. Que era menininha, aquela coisa, você fala, nossa, que lindinha. Não, agora é uma mulher, entendeu? Que sabe, que fala. E eu sei que você assiste o A Tarde é Sua, Marina, então eu quero te dar um recado. Parabéns para você pela sua postura, pela sua decência e pelo seu respeito, não só aos profissionais, mas também pelo público que gosta de você, torce pela sua vida e admira o seu trabalho. Isso daí são poucos que fazem. Quisera nós termos mais algumas Marinas por aí para dar entrevistas com esse respeito, porque consegue compreender que o público vibra tanto, torce tanto, que às vezes fica assustado com tudo que ele lê. Então, você saindo da sua boca, falando a sua verdade, com certeza tudo que foi dito que não correspondia com a verdade, agora cai por terra. Tá, fica esclarecido. Vocês ouviram aí da boca da própria Marina aqui no nosso A Tarde é Sua, a verdade dos fatos, né? Felipe Campos. Eu achei muito reveladora. Muito, né? E ela muito à vontade com o Bruno Tálamo, à vontade mesmo, respondendo as perguntas, falando abertamente, inclusive até melhor do que muitas aí que eu já vi até agora. Eu achei ela mais à vontade mesmo. Sim. Em falar talvez com a nossa equipe. Ela deu uma resposta para o Bruno muito mais objetiva, aliás, objetiva mesmo, do que ela falou lá no empoderamento, na palestra. Porque ela falou de vida real, né? De a vida vai além das redes sociais, essa coisa toda. E não falou exatamente como ela falou, com todas as letras com o Bruno. Sim, a gente já conversou, foi bom, a gente está se reaproximando. Para o Bruno, ela falou tudo mesmo. E eu gostei muito da forma como ela falou, até mesmo como o Thiago disse, quiçá tivessem várias Marinas, né? Mas também se tivessem tantas, não teria graça, porque também a gente não teria em quem a gente atirar a pedra e falar, essa fulana é ruim, essa fulana é chata, essa fulana é enfim. Eu acho que esse tem um pouco de tudo, é isso? Tem que estar dosado. É um traço peculiar na personalidade dela, que merece ser assistido. Mas assim, eu gosto dela, eu acho ela uma mulher sensata, eu acho ela chique, elegante, sempre falei isso. Gosto da forma como ela se posiciona com a mídia e é isso mesmo, porque você não pode ficar dando margem para jornalista pensar. Uma porque a gente perde a noite, é pro né? público, Uma porque a gente perde a noite pensando, querendo encontrar resposta, vocês tiram o sono da gente e aí nada acontece. Então assim, o importante é você virar público mesmo, falar, como diz o ditado, rasga a seda. Sim, exatamente. Né? Para Só de fiquei perder preocupado noite com aquela pensando. questão de um possível perseguidor. Sim. Tipo, mas foi uma exemplo do coisa, que- eu acho que nem ela soube disso ao deixar o local, mas a segurança ali agiu rapidinho, porque a figura, né, era um homem, era um rapaz, era muito estranha, como o fissurado Bruno nela. falou, fissurado nela, olhando fixamente, o tempo todo indo de um lado para o outro, como alguém que está, sabe, na Esperando espreita. o momento. Esperando o momento fazer alguma coisa. Então, no que eles viram isso, já retiraram do local e já resolveram a situação. Isso é segurança, isso é esquema que funciona e que está ligado realmente, né? E tomar cuidado também na hora de entrar, né? Porque é um evento de porta fechada. Então, Sim. claro, os credenciados, é jornalista de verdade, qual é o seu veículo. Porque assim, numa dessas, Sônia Abrão, se não tivesse gente atenta mesmo, Sim, a possibilidade dele imagina. chegar muito próximo da artista Sempre é real nesses lugares, é né? muito grande. Mas quem ela quer entrou em fura, né? segurança e saiu em segurança, né? E quem quer fura, né? Por mais que a gente tenta barrar, mas sempre tem aquele que arruma a credencial falsa, que faz, que tenta burlar todo o Não, sistema mas, e infelizmente acaba entrando. Gente, eu tô me sentindo tão mais magro no vídeo. Ah, é mas verdade realmente. isso? Não! É que compraram a lente da Ana Maria Braga pra você, aquela que tem Photoshop. Aí qualquer coisa corrige. Peraí, tem lente com Photoshop? A Ana tem.
Ah, é? Por que eu não tenho? A Ana tem. Ah, porque você não precisa. Sério? Que legal. Parece que sabia disso. parece que é o único programa da Globo que tem uma lente que ela corrige uma imperfeição ou outra, aquela coisa toda. Onde compra? Gente, já Entendeu? pensou? Custa exatamente Bárbaro. R$1.800.000. É Atenção! com um filtro. Eu vou virar uma maracujá de gaveta é um aqui filtro. Nós vamos continuar assim. É um filtro que rejuvenesce a pessoa às vezes em até 15 anos. Você tá brincando? Gente, eu vou economizar a vida toda. Já fazendo vaquinha em 3, 2, 1. É. Entendeu? Maravilha. Mas é um barato, né? Como tudo vai progredindo, tal coisa. Maravilha, viu? Bom, então é isso, gente. Marina Rui Barbosa, tem mais uma coisa só que eu quero falar, é o destino da personagem na novela. Tá todo mundo querendo saber, claro, o Agnaldo Silva diz que não vai falar, não está dando nem entrevista, muita gente pedindo para ele fazer um balanço da novela, essa coisa toda. Não faz, diz que de jeito nenhum, o que ele tinha que fazer ele já fez, quer escrever até o último capítulo. E o último capítulo ele escreveu sozinho. Então, para Luz, tem 3 destinos, a não ser que ele nos surpreenda com algum outro. Primeiro, que ela vai ser expulsa da Irmandade. Ela vai trair o Gabriel, que é o personagem do Bruno Galhaço, ela acaba sendo expulsa como guardiã, que ela se tornaria uma. E nisso, 3 finais apenas para ela. Ou ela fica com o Zé Loreto, a Luz, né, com o Júnior, ou fica com o Gabriel, que é o Bruno Galhaço, ou ela fica sozinha. E não tem mais como sair desse tipo de coisa. O que acontece é a torcida do público. Muita gente acha que de jeito nenhum ficar com o Zé Loreto. Ele vai ser premiado depois da confusão toda, do barraco todo que ele arrumou lá dentro e que a menina é que pagou um preço altíssimo, né? Então, se tiver que ficar com alguém, ficaria com o Gabriel, que era o primeiro amor da Luz, o grande amor, que é da Irmandade, que é o 7º guardião, aquela coisa toda, ficaria com ele. Mas desconfia-se que realmente ela pode ficar sozinha, mostrando que ela não precisa de amor nenhum, ela tem luz suficiente para escolher o caminho dela a seguir, que eu, particularmente, acho que seria o final perfeito. Nenhum nem outro, né? Foi muita confusão pra Você não ela. está misturando a vida real com a Mas ficção? mistura, não Mas eu acho que adianta. tem que misturar. Tem A que coisa misturar. chegou num nível Tanto artista que ali, apanha na rua, quando tem papel de exatamente. vilão, É. o pessoal mistura Mas tudo. aí eu acho que sim. Eu acho porque o comportamento de muitos artistas foi tão ruim, tão amadorístico, nada profissional, tão infantil, tanto que na época eu falava aqui da turma da creche, que eu acho que eles não podem ser premiados com um final feliz. Eu acho que esse povo tem que pagar de alguma maneira tudo que fez o Agnaldo Silva sofrer e que fez a Marina Rui Barbosa sofrer também. Se Então, não para mim, não tivesse- seria nem Júnior, nem Gabriel, seria Luz seguindo sua própria estrada. Segue a Agora, luz. se não Segue tivesse, a luz, né? se não exatamente. tivesse o Ziriguidum, você faria o final como? Se não tivesse o final, ele Ziriguidum. teria que ser com o Gabriel, realmente. Com o Gabriel. Com o Gabriel, com o personagem do Bruno Galhaço, mas não acho. Teve o Ziriguidum, Teve o Ziriguidum. fica sozinha. Qual final O que Júnior tem é pra muito Luz? rebelde. Ah, o Júnior é bobo. Porque assim, o 7º Guardião não tem aqueles elementos de um novelão igual ao Órfãos da Terra. Não. De que a gente torce pela Que mocinha, linda, com aquele né, amor essa proibido. novela, gente, depois a gente fala. Então, eu acho que a novela ficou muito embaralhada, não agradou todo mundo, teve, né? Foram muitos episódios desde antes da estreia. Eu acho que tudo isso prejudicou a trama e a gente não torce pra ninguém. Eu torço pelo gato. É, a gente torce sobre. O gato, Pelo gato. a culpa foi Você dele. sabe que ontem eu vou falar justamente da novela porque... Não, quer chamar o... Não, mas pode Não, terminar. pode falar, Não, depois eu falo. Fala, conclui, Eu falo. caramba. Fala. Para, Fala. porque ser mimadinho, que feio. Vai pra turma da creche. Vai, também, creche, caramba. vai, pode ir lá. Olha, deixa eu te falar. Ontem eu fui na Maria Zélia, na vila lá na Maria Zélia. Quero mandar um beijo, que eles ficam ligados na gente. Tatuapé? É, no Belenzinho. No Belenzinho, E é. eles ficam ligados na gente todos os dias. E eles estavam falando justamente disso. A dona Lúcia, que foi uma das moradoras de lá, falou que ela ficou sabendo de tudo da novela através do nosso programa. que legal, E tá que ela não quer final bom pra Pra ninguém. ninguém, só pra Luz. Essa foi a dona Lúcia lá da Maria, a Maria Tá Zélia que tá certa, falando. dona Lúcia. Olha aqui, eu vou chamar o Bruno Tálamo, ele pode, inclusive, explicar mais algumas coisas pra gente, porque ele estava lá nesse episódio desse suspeito aí que foi retirado do local onde estava a Marina Rui Barbosa, porque ele estava fixo, com o olhar fixo nela, realmente. Estava meio que obcecado
pela figura dela naquele momento. E vai falar também do que ele achou da Marina em toda essa palestra e atendimento à imprensa. Diga, Bruno Tálamo, boa tarde. Oi, Sônia Abrão, muito boa tarde para você, boa tarde ao público de casa que acompanha ao A Tarde é Sua. Exatamente, Sônia Abrão, foram momentos aí de pânico durante esse fórum, né, de discussão sobre o empoderamento feminino, um tema muito moderno da nossa sociedade atual. E era um fórum de discussão, Sônia Abrão, com outras 4 convidadas, era um público de mulheres feministas, claro, também muitas pessoas da comunidade LGBT. E dentre essas pessoas, havia uma pessoa que não se enquadrava muito nesse perfil, Sônia Abrão. Era um suspeito, ele era branco, curto, usava óculos e também barbudo, Sônia Abrão. E durante o discurso da Marina Rui Barbosa, ele ficava transitando, rodeando o espaço que ela estava. Lógico, ele não conseguia chegar tão próximo à Marina Rui Barbosa, não conseguia se aproximar, mas ele rodeava o entorno do local em que ela estava se apresentando, em que ela estava debatendo os temas relacionados aí ao tema proposto pelo debate. Até que em um determinado momento, as atitudes dele começaram a ficar mais estranhas e aí o pessoal da segurança começou a redobrar a atenção, até que ele começou a fazer movimentos bruscos e é exatamente isso que você disse, Sônia. Ele olhava para Marina Rui Barbosa com um olhar de fissura, um olhar de ódio, eu diria. Essa é uma impressão que eu tive, eu estava lá no local, ele olhava como se ele odiasse a Marina Rui Barbosa, como se ele quisesse tirar satisfação, e ele rondava para ver se ele conseguia achar alguma brecha para poder furar a segurança ali do local. Até que em um determinado momento os seguranças não pagaram para ver, até porque o que aconteceu com a Ana Hickman depois desse episódio, né, Sônia? Sim. Não se pode dar sopa pro azar, e os seguranças agiram com truculência, sim, chegaram rapidamente, imobilizaram os suspeitos, o suspeito, 3 seguranças retiraram rapidamente esse homem ali do local, e ele foi expulso e não teve nenhum tipo de argumentação. Rapidamente ele foi removido. Na hora todas as pessoas olharam, né, para ver o que estava acontecendo, e nós jornalistas que estávamos ali percebemos toda essa movimentação. Realmente foram momentos de pânico, viu, Sônia? Eu imagino, né? Tanto que eu acho que encarava é uma coisa muito leve para o que aconteceu ali. Na verdade, seguranças expulsam o homem que seguia a atriz durante o evento, porque onde ela ia, ele estava lá de olho, ele estava indo atrás mesmo, né? Ela ficou sabendo disso? Você tem conhecimento dessa informação ou não? Sim, Sônia Abrão, após a entrevista coletiva, houve até um outro entreveiro, enfim, mais um entreveiro que aconteceu durante a entrevista, mas aí foi uma confusão de um segurança com uma jornalista, enfim, que não vem ao caso. Ela ficou sabendo, sim, ela foi informada pela própria assessoria dela, sim, de que ela estava sendo observada, e por isso aquele homem foi retirado ali do local, até porque não teve como disfarçar, Sônia Abrão. Foi uma ação tão brusca, tão rápida e tão intensa por parte dos seguranças ao redor. Que pena. Nosso áudio está falhando, a nossa comunicação está falhando, mas ficou esclarecido. Inclusive a descrição do rapaz, eu estava achando que ele estava seguindo por paixão, o Bruno está dizendo que era um olhar de ódio, mas sei lá. O que importa dessa história? Na prática, o que aconteceu? Nada com ela, graças a Deus, porque houve um esquema de segurança que realmente funcionava. E achei importante ela ter sido avisada, porque sabe, né, ficar atenta também, não é só ficar por conta do esquema, não. Ela mesma se protegendo disso. E é preocupante, né? Essa perseguição de um cara suspeito, porque as pessoas, através das redes sociais, quando nós falávamos aqui na semana passada da Ana Hickman, as pessoas ficam falando, não, isso é bobagem, ela quer aparecer, isso não existe. Fica se exibindo. Então, para você ver o que acontece, os caras vão lá, não, tá muito perigoso, cercam a celebridade ou qualquer outra pessoa, e o negócio pode acontecer mesmo. Ainda bem que os seguranças conseguiram conter o rapaz. Tem que tomar muito cuidado, sabe? Hoje em dia tá bem complicado, principalmente com essa história de internet, enfim, dessas exposições todas, o povo não tá nem aí, vai para cima mesmo, né? É que a gente não expôs também umas outras histórias que ocorreram aí a semana passada, né? Mas tá perigoso, sim.